Fala pessoal, e aí? Está todo mundo pronto para mais uma aula? Eu espero que a aula passada tenha ficado mais clara, né? Demora um pouquinho mesmo, mas ela possui conceitos muito importantes que vão nos seguir a partir de agora, tá? A gente vai começar a aula 8, tá? Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, né? Se você está gostando também, se não tiver, fica à vontade, tá? Não vou forçar ninguém a se inscrever, tá? Então, vamos lá para nossa aula. A aula de hoje, a gente vai falar de trabalho. Mas por que a gente vai falar de trabalho? Porque trabalho está relacionado com energia, tá? Um dos grandes feitos do eletromagnetismo foi uma grande revolução tecnológica, no sentido de que, a partir dos estudos do século XIX, principalmente, o século XX veio com com mais potência, porque a gente pôde produzir mais energia, armazenar energia, né? Então, tudo isso graças à revolução tecnológica que foi a eletricidade, ok? Então, significa dizer que no contexto de eletromagnetismo, a gente tem o conceito de energia, tá? E vamos lembrar um pouquinho de Física 1. Física 1, a gente tinha uma definição bem besta, assim, quem olha rapidamente acha besta. Mas era de que o trabalho, alguns simbolizam pelo tal, outros simbolizam pelo W, work, o que seja. Ele era o quanto uma força causava deslocamento. Então, se uma força causa deslocamento e ela tem um ângulo por onde ela está se deslocando, então o trabalho era força de deslocamento cosseno de θ. Mas, em uma aula passada, a gente já viu que produto escalar entre dois vetores nada mais é do que o módulo deles vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, significa dizer que isso aqui nada mais é do que o produto escalar entre força e o vetor deslocamento, a direção do deslocamento, tá? Então, isso aqui a gente sempre trabalhava, poucas pessoas viram nessa formulação de integral, então eu não vou já pressupor que saibam, mas basta pensar o seguinte: digamos que eu tenha um caminho meio tortuoso e eu vou arrastar essa caixinha por todo esse caminho, certo? Só que eu vou fazer o seguinte: eu vou cortar esse caminho em pequenas paradas, né? Tá? E nessas pequenas paradas, basicamente, elas vão ser retinhas, como se eu estivesse fazendo uma aproximação. Então, para eu calcular esse trabalho total, eu tenho que somar a contribuição desses pequenos trabalhos em cada checkpoint desse. Então, um checkpoint vai me dar um pouco de trabalho. E esse trabalho, na verdade, ele é a força que você tem nesse ponto, né? Então, digamos, entre I e I mais 1, tá? São esses dois pontos. Então, vai ficar D vai ficar estranho, mas a distância vai ser dxi, vai ser xi mais 1, né? Esse ponto, menos esse ponto. E a gente vai botar como se fosse muito pequena, tá? Então, a força praticamente nesse caminho vai ser constante, então isso vai dar um trabalho. Então, para ter o trabalho total, a gente teria que somar. Só que essa soma, a gente vai fazer uma soma infinitesimal. Então, de novo, a gente vai precisar do conceito de integral, só que essa integral é a conhecida integral de linha. Alguns põem dx, outros põem dr, o que seja. Tá? Então, essa é a definição de trabalho quando a gente tem uma variação no caminho, tá? Então, na verdade, é uma integral, ok? E aí, agora a gente vai para o eletromagnetismo. A gente lembra, nas primeiras aulas, que a força era... Se a gente tinha uma partícula que realizava
uma influência na carga Q0. E a gente viu que a força que Q0 sofria era a própria carga Q0 e a influência do campo elétrico produzido por Q. Então, a gente tinha que a força sofrida por Q0 era Q0 vezes zero, tá? Aí o que acontece? É que no caso do eletromagnetismo, a gente não tem só uma carguinha, às vezes a gente tem uma distribuição de carga. E às vezes a gente sabe também que essa influência, ela independe dessa carga. Ela é lógico que ela é medida quando a gente coloca uma carga aí, mas ela existe independente porque ela existe uma carga aqui, então existe alguma coisa aqui. Então, para simbolizar com isso, a gente define trabalho sobre unidade de carga. E isso é o potencial. No caso da gente, vai ser menos o potencial, vai ser o potencial, mas ela vai ser menos a integral, essa integral, só que f agora, se a gente vir para cá, né? Integral de f dx se torna e q0, só que q0 sai da integral, então daria e dx. Só que tem esse sinal de menos e eu vou explicar já já por quê. Então a gente tem uma integral de linha do campo elétrico neste ponto. Eu vou botar, em vez de dx, ds, que é uma convenção normal. Isso aqui vai ser definido como potencial elétrico. Agora, professora, por que diabos isso aqui tem esse sinal de menos? Esse sinal de menos tem a ver porque a carga sofre o trabalho. Então, é porque ela sofre o trabalho. Tá bem? Então, por isso que a gente fala do sinal negativo. Se fosse ela realiza o trabalho, ela seria com mais aqui. E isso aqui é o potencial elétrico. Aí, a edição futura vindo fazer uma intervenção aqui. Vamos tirar dúvidas sobre o que essa questão do sinal de menos. Eu acho que é importante a gente falar aqui agora. Então, como é que acontece? No final das contas, foi uma confusão que eu fiz, mas ela é simples. A definição de energia potencial, ela tem a ver realmente com o trabalho sofrido pela partícula, né? O seu objeto de estudo. Então, a gente tem que a energia potencial é igual a menos o trabalho. Isso está corretíssimo, tá? E o potencial é a energia potencial por unidade de carga, tá? Ok? Isso aqui também tá corretinho. E como o trabalho é a integral de caminho da força vezes o ds, tá? No final das contas, quando a gente junta, coloca a integral aqui e coloca aqui, o potencial nos dá que é igual a menos integral de ds. Então, o potencial tem menos mesmo, tá? Mas eu fiquei escrevendo o trabalho com sinal de menos na frente, eu peço desculpas. Então, isso faz com que você tenha diferença de potencial, né? Quando a gente coloca I e F, ela é menos a integral de I F. ds. Tá? Agora sim a gente pode voltar para o vídeo. Então, a gente pode surgir outra pergunta aqui. Tá, e esse V? Ele é um vetor? O que acontece? Esse V, ele é um escalar, tá? Por quê? Porque isso aqui é como se fosse um produto escalar, A vezes B.
E A vezes B, pelo próprio nome, vai dar um escalar. Então, essa integral, ela é um escalar. Tá? Então, V é um escalar. Então, por que a gente está falando de potencial? O que está acontecendo? Por que a gente está falando disso? Bom, primeiro é o seguinte, você vê que a gente, para definir tudo isso, a gente precisou de um caminho, tá? Poderia se perguntar, tá, então se aqui está explicitado que depende de um caminho, então quer dizer que esse potencial depende do caminho? Essa é uma boa pergunta. Então, o que acontece? Vamos lembrar de teorema fundamental do cálculo, tá? Digamos que a gente esteja numa dimensão. Então, a gente tem uma coisa desse tipo, tá? A gente tem menos, no caso é o potencial, né? Sobre D, né? Uma dimensão potencial, vai ser E dx, tá? Digamos assim. Não, vamos calcular o trabalho em uma dimensão. O trabalho em uma dimensão, ela é dado por menos, né? Que vai ser sofrido, posição inicial, posição final, né? F, minha gata tá fazendo barulho, dx, tá? E eu tô te dizendo que, como é que eu vou calcular essa integral? Se pelo teorema fundamental do cálculo, se f for uma função do tipo dv dx, isso aqui é um mais, né? Menos dv dx, eu posso deixar aqui, então, pretinho, e f dv dx dx. E agora eu consigo integrar de vez. Vai dar o v final, o x inicial menos o x final. Então, que eu vou chamar de diferença de potencial. Ok? Então, se a nossa força tiver uma coisa desse tipo, ela for uma derivada total de alguma outra função que eu não sei quem é, eu consigo integrar ela bem facilzinha. E qual é o análogo agora para duas, três dimensões? Ah, é simples. Na verdade, você tem a mesma ideia, tá? Trabalho sofrido. Estou me enrolando aqui com os sinais, tá? Pode mandar mensagem dizendo assim, você errou o sinal. Eu vou tentar pensar. Como é que eu posso fazer analogamente isso aqui? Né? Pergunta de US$ 1 milhão, quem dera. Bom, com o análogo, a gente já viu no vídeo passado que o análogo de uma derivada total numa derivada em n dimensões é o gradiente. Então, na verdade, meu f ele vai ser o gradiente de uma função. Esse é o simbolismo da derivada total. Quando eu faço isso e substituo na integral do trabalho, que vai ficar dv ds, né? Estou trocando tudo aqui. Você vai encontrar v menos vi. Mesma coisa, tá? Então, esse aqui é o equivalente ao teorema fundamental do cálculo, né? Ok? E agora a gente pode discutir. Então, muito mais fácil a gente trabalhar com o potencial se a nossa força puder ser escrita dessa forma. Mas ela pode ser escrita dessa forma? Quais são? Aí vem outra pergunta. Em quais condições em quais condições f é igual a menos o gradiente, ou mais, tanto faz, o sinal eu não importa. Isso aqui é verdade. Ou a força é igual ao gradiente de uma função. Essa pergunta
é importantíssima, porque aqui a gente vai discutir as condições para uma força ser conservativa. Então, se uma força é conservativa, ela pode ser escrita como um gradiente. E se ela é escrita como um gradiente, ela é uma força conservativa. Então, isso aqui é uma via de mão dupla, tá? E basicamente o que quer dizer uma força conservativa? Significa dizer que o trabalho realizado independe do caminho tomado. O importante são os pontos finais e iniciais. Vocês já viram isso, com certeza. Vocês já viram isso na questão de potencial e de energia potencial gravitacional. A gente, exemplo clássico de livro até de ensino médio. Você tem aqui um... Meu Deus, fui demais. Você tem aqui um batente enorme e você tem uma escadinha, mas que ambos têm a mesma altura, né? Qual é o trabalho desses dois? É o mesmo. Por quê? Porque a energia potencial, ou seja, já que no caso a energia potencial, ela é a carga vezes o potencial. No caso gravitacional, a carga era o m, né? E o potencial é o g h. Então, vocês já viram isso tudo. Então, o que acontece é que o trabalho realizado aqui é o mesmo aqui, apesar de você ter que andar um pouco aqui nessa lateral. Mas é como se, por exemplo, você cansa ao subir uma escada, certo? Digamos que você vai subir uma escada e ela tenha uma largura, sei lá, de 2 metros. Mas você andar 2 metros não cansa tanto. Por quê? Porque você não realizou trabalho gravitacional. Lógico que existe a componente X, que é um trabalho diferente. Mas a componente Y, que seria o gravitacional, não existe, tá? Então, o ponto é que o que importa para a gravidade realizar trabalho é uma diferença de altura, tá? Então, isso é o primeiro ponto, ok? E como é que a gente poderia, então, definir o que acontece, então, se o potencial não muda, né? Certo? Quando o potencial final for igual ao potencial inicial, a gente vai chamar isso de equipotencial. Então, VI igual a VF significa que você está morando numa superfície equipotencial. Então, como é que funciona isso? Uma superfície equipotencial, ela funciona como se fosse vários degraus, tá? Então, você tem um nível, aqui, esse, no caso, o gravitacional mesmo, eles têm o mesmo potencial, certo? Significa dizer, se eu coloco uma bolinha aqui, ela vai ficar parada. Se eu colocar ela aqui, ela também vai ficar parada, tá? Mas ela não vai espontaneamente andar um para o outro. Mas se eu colocar ela aqui na beirinha e der um peteleco, ela anda. Então aqui esse potencial já não é esse potencial. Aqui se eu der um petelecozinho nessa bolinha, ela vai para o lado e para. Ela vai para o lado e para. Não vai sair andando, não vai sair caindo. Já que se eu dou um peteleco, ela cai. Então, nesse ponto aqui, a gente tem uma diferença de potencial. A diferença de potencial ela é imprescindível para que haja o movimento. A gente sabe disso, porque pelo teorema do trabalho de energia cinética, a variação de trabalho é igual à energia cinética. Então, as coisas só se movem porque existe uma diferença de potencial. Então, a gente vai fazendo uma escadinha. Então, cada degrau é uma equipotencial, tá? Então, não é tão difícil carregar essa bolinha daqui para cá, mas é bem difícil carregar ela daqui para cá, porque tem mais trabalho envolvido.
tá? Então, o trabalho realizado, né, no final das contas, vai ser sempre a variação, nesse caso aqui, da energia potencial final menos energia potencial inicial, tá? No caso da energia gravitacional, é a diferença das alturas, né? Ok? E no caso do eletromagnetismo, como é que a gente vai desenvolver então quem é esse potencial, né? Se a gente lembrar, a gente tem, por exemplo, uma carga pontual aqui. A gente tinha as linhas de campo, que são as azulzinhas. Desenha, desenha. E aí você me pergunta, quem são as equipotenciais? Como é que a gente calcula as equipotenciais? Vamos lembrar o seguinte. O campo elétrico era dado por K, Q, R ao quadrado na direção E. Certo? Até aí tudo certo. Lembra que, como não depende do ângulo, então eu faço esse movimento angular no mesmo raio, não vai fazer diferença, certo? Então isso aí já não realiza trabalho, fazer só assim. Quando eu faço só assim, sem mudar o raio, então significa dizer que o S, que deveria ser o elemento de linha em várias direções, né, tanto R quanto θ, na verdade, ele só vai ter a componente R, porque a única coisa que causa trabalho é se eu andar na direção radial, certo? As outras vai dar trabalho nulo. Então, aquela integral da energia potencial, né, vai ser entre o R inicial e o R final. Então, se eu desenhar aqui, então, mas equipotenciais, a gente já viu que serão superfícies com o mesmo raio, vulgo círculos. Tá? Porque não vai ter contribuição, ok? Mas a gente vai ver aqui, rapidão. Então, a gente vai ter K, Q, R ao quadrado, dr. E aí, como tem o sinal de menos, tá? Então, o R ao quadrado, aqui, vai ser R, a integral de 1 sobre R, de 1 sobre R ao quadrado, dr, é igual a menos 1 sobre R, né? Então, você vai ter K, tira isso aqui, vai ser K, Q, R, R1, R2. Então, a diferença de potencial, se eu definir o meu potencial como sendo K, Q sobre R, sem... Aí, pessoal, mais uma intervençãozinha aqui, é que eu fui muito rápido. É porque quando a gente já sabe qual é o resultado, a gente acaba indo um pouquinho rápido demais. Mas, por que eu defini o potencial como sendo o V K, Q, R? Por que eu defini assim? Que na verdade não existe potencial absoluto, tá? A gente sempre faz o potencial com relação a algum ponto. E por convenção, na questão da partícula da carga pontual, a gente vai precisar fazer essa integral, né? A gente sabe já. Vai ser do ponto que ela está, certo? Sei lá, de um R1 até o final. Então é o tipo, qual é o trabalho para você trazer uma carga não sei aonde para um ponto R1, tá? Então, o que que acontece? No final das contas, a gente vai ter K, Q, R ao quadrado, dr, e a gente vai sim ter aquela integral
R, 1 sobre R ao quadrado, dr. Só que a gente vai de R1 a infinito, né? Então, vai ser menos 1 sobre R1, de R1 ao infinito. E quando você tem o R igual ao infinito, você tem isso aqui igual a zero, tá? Então, vai ficar menos 1 sobre R1, tá? Então, vai ser, na verdade, mais, desculpa, né? Menos vai ser o primeiro, vai dar zero, e o mais vai ser o último, que vai dar o próprio R1. Então, essa integral aqui, no final das contas, é o que a gente define como sendo, a gente tira esse 1 e pensa, qual é o potencial nessa distância aqui? Mas ele só faz sentido porque a gente está fazendo um trabalho, né? O trabalho do infinito até esse ponto. Então, vai ser kq sobre r, tá? Só porque foi muito rápido. Vetor, porque é um escalar. Então, isso aqui nada mais é do que o potencial em 2 menos o potencial em 1. Então, quando a gente olha aqui, como é que vai funcionar? Vou dar um zoom. Vou escrever mais algumas linhas de campo aqui. Só linhas de equipotenciais. O que acontece? Aqui, eu quero vir desse ponto aqui até esse ponto aqui. Eu poderia ir numa linha reta, poderia talvez causar muito trabalho, mas eu posso usar as equipotenciais como degraus. Então, eu venho até aqui, aí depois eu ando no equipotencial, aí eu venho até aqui, aí eu ando no equipotencial, venho até aqui, venho no equipotencial, aqui, e tomo essa equipotencial. E como eu sei que a força é conservativa, certo? Eu não, não tem problema eu vir por aqui, ou vir por aqui, ou vir por aqui, tanto faz. Ou fazer bem quebradinho, não importa, tá? O que importa é onde eu estou no início, onde eu estou no final. E qual é a generalização, então, deste problema para tudo que a gente sempre faz? A gente não está falando só de uma carga, a gente está falando da distribuição, a gente está falando sempre de alguma coisa assim desse tipo. Simples. O Q vai ser aquela mesma coisa, que é ρ da distribuição PV. Então, o potencial de uma distribuição contínua de carga nada mais é do que K, ρ das coordenadas da distribuição, volume da distribuição e o R, certo? E se for várias carguinhas, basta fazer Q é igual à soma das cargas. Mesma coisa de antes, tá? Então, o que é importante? Como o potencial significa dizer que independe do caminho, o importante é qual o ponto inicial e final. Então, se eu vier por esse caminho agora e depois voltar para o mesmo ponto, significa que o meu trabalho foi zero. Então, para uma força ser conservativa, ela, além de ter o gradiente, né? Ela o trabalho dela é nulo se ela vai dar uma volta numa superfície fechada. Então, quando a gente tem essa integral na superfície fechada, ou seja, um círculo, comecei por aqui e terminei para cá, então a gente vai ter a força conservativa igual a zero, tá? Para forças conservativas. Ok? E existe um teorema, que é o teorema de Stokes. Eu não vou provar esse teorema aqui, mas eu vou utilizá-lo. Que ele diz o seguinte: a gente tem uma superfície, a gente tem um caminho, tá? Esse caminho fechado, ele engloba alguma coisa aqui dentro, tá? Se ele engloba alguma coisa aqui dentro,
Eu chamo A, o que tá dentro, o recheio, e del A, a borda de catupiry. Então, ele fala o seguinte: a integral de um campo vetorial, tá? Tem um campo vetorial aqui acontecendo. Na borda de catupiry é igual, aí vem a aula passada, a integral de superfície nessa superfície aqui, não qualquer, só essa, englobada pela borda de catupiry, ou seja, superfície a pizza, do rotacional desse campo. Então, esse é o teorema de Stokes. O que acontece? Bom, a gente viu que para forças conservativas, isso aqui basicamente tem que dar zero, né? Porque o F em geral vai ser o quê? Q vezes E. Então, significa dizer que para o campo eletrostático, a gente vai ver depois na eletrodinâmica que isso muda, para o campo eletrostático, para que ele seja conservativo, o rotacional dele tem que dar zero. E isso faz sentido. Isso vai ser explicado de duas. Vou dar uma explicação de duas formas. Por que diabos eu já supus isso aqui? Por que eu posso supor ela uma radial? A equipotencial um círculo e para um campo radial. Primeiro que toda equipotencial, se ela é uma equipotencial, a definição é que ela não realiza trabalho. Se ela não realiza trabalho, significa dizer que eu posso andar aqui e não vai ter nenhum problema. E faz sentido, porque aqui está o campo. O campo sempre está perpendicular a ela. Então, se eu fizer um trabalho nessa direção, vai ser sempre perpendicular e o produto vetorial entre vetores perpendiculares é zero, sempre. Então, se existisse uma leve componente não fossem perpendiculares, então ela está aqui. Se ela fizesse isso, significa que ela tinha uma componente nessa direção. Se ele tivesse uma componente nessa direção, então significa que existe um mini trabalho aqui. Então já não seria uma equipotencial. Então, para que seja uma equipotencial, ela tem que estar paralela ao campo, tá? E isso tem a ver com rotacional, porque lembra que o rotacional tinha a ver com o campo mudando de direção. Você tinha o campo aqui, se ele fizesse isso, ele mudava de direção. Né? A gente viu o campo do dipolo, tá? Mas se o campo só faz isso, ele vai sempre manter a mesma, ele vai ter o divergente, ele vai divergir e ele não vai mudar de direção. Como ele não vai mudar de direção, não existe como eu fazer essa integral aqui. E é justamente essa integral sempre vai dar zero. Justamente isso significa dizer que o campo ele não tem essa configuração rotacional. Então, por isso que o rotacional dele é zero. Tá? Então, no fundo, as forças são conservativas se o rotacional do campo for zero. E o que é mais incrível é que existe uma identidade, aí já é cálculo mesmo. Se quiserem ir atrás, podem, eu não vou perder tempo mostrando. Mas existe, se você fizer essa identidade, o rotacional de uma função, de um gradiente, ele é sempre zero. Então, daqui já sai também que para que o campo conservativo obedeça que o rotacional dele é zero, ele tem que ser o gradiente de uma função, por causa dessa identidade vetorial. Isso aqui é uma identidade vetorial. Não é uma lei da física que alguém daqui a pouco vai mudar. Não, é tipo, isso aqui é fácil de mostrar, tá? Então, e uma dica que eu dou para alguém que quiser pensar, tá, eu vou acabar fazendo. Vamos lá. Vamos lembrar o seguinte: rotacional de um vetor, né? Lembra que era I, J, K. E aqui era del x, del y, del z. E as componentes de A aqui. Só que o nosso A, ele é uma coisa muito especial. Eu vou mostrar isso. Eu digo que ele é o gradiente de uma função. Lembrando que o gradiente de uma função é del f, del x, del f, del y, del f, del z.
Então, eu vou colocá-los aqui. Então, del F, del X, del F, del Y, del F, del Z. Então, posso usar a regra de copiar as linhas aqui. Então, vai ser I, J, del X, del Y, del F, del X, del F, del Y. Então, o que acontece? Se a gente for fazer o determinante, isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? Tudo mais. Aí aqui vai ser menos. Tá, é porque é esse, com esse, com esse. Depois é esse, com esse, com esse. Nossa, horroroso. E esse, com esse, com esse. Ok? Então, como é que vai ficar esse produto vetorial? Vai ficar del y, del z, f na componente i. Vai ser uma derivada segunda de duas variáveis. A gente escreve assim. Na componente i. Vai ser del z ao quadrado, del x, f na componente j, del x, del y, f na componente k. Aí tá bem horroroso, mas calma. Presta atenção no que vai acontecer agora. Vai acontecer esse cara aqui. Esse cara, ele vai ficar dessa forma. E o que é que acontece? Como ele vai ficar dessa forma, e aqui tem uma identidade legal. A ordem das derivadas parciais não importa. Então, esse cara é igual a esse, e ele vai se cancelar. Se a gente prestar atenção, aqui vai ser exatamente menos del z, del y, em f, na componente j, na componente i, desculpa. E você vê que, justamente, eu posso também permutar, e esse termo vai cancelar com esse. E, finalmente, o último termo que aparece aqui, que é menos del x, del z, f, j. Então, a gente vai ter que eles se cancelam, então todos os termos se cancelam, então a gente tem zero redondo. Então, o que acontece? Um rotacional, o rotacional de um gradiente é sempre zero, independente de qual função seja. E isso faz com que a gente consiga entender que uma força conservativa, na verdade, ela é um gradiente de uma função, e essa função a gente chama de potencial. Então, a gente termina a aula hoje aqui com a gente termina a aula nossa discutindo esses assuntos, tá? Isso aqui é só a teoria, de novo, ainda não está muito claro, dá para entender alguns conceitos físicos bonitos, mas não, como é que vamos fazer na prática? Como é que eu calculo um potencial? Isso aí a gente não fez hoje, a gente vai fazer na próxima aula, tá? Eu queria deixar um recado, eu queria agradecer a Bruna, uma aluna que me ajudou a fazer umas coisinhas de edição. Eu gostaria também de agradecer o Kimi Hirota, que o Kimi ele tem me ajudado a melhorar cada vez mais a qualidade da imagem, do som, tudo isso ele tem me dado bastante dica. E eu queria agradecer meu sogro Álvaro, que ele tem emprestado todos os equipamentos e por isso a gente tem cada vez conseguido melhorar a qualidade do nosso canal. Então, até a próxima, pessoal.